resgate da identidade. Boa noite, boa noite. O que me importa agora é o que tua voz me diz. Vamos chegando. A minha identidade. Boa noite, Grazi. Seja bem-vinda. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Boa noite. Diz que forte sou. Boa noite, Pai. Boa noite. Sejam bem-vindos. Se frágil me sentir, que não estou só. Vamos chegando para nossa live, o resgate da identidade. Eu tenho sim. Boa noite, Milena, nossa convidada queridíssima dessa noite. Já a gente vai mandar o convite para ela aqui. E vocês que estão entrando aí, boa noite, Felipe. Vamos mandando os aviãozinhos, vamos convidando mais gente para entrar na nossa live hoje, que a gente tem muita coisa legal para falar, muita coisa legal para partilhar com vocês. A Milena vai contar um pouco da experiência dela aqui, né, desse resgate da identidade. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Maravilha! Baixei o sonzinho aqui, que era só pra gente iniciar, né? Pra gente poder começar e fazer um esquenta aqui e aguardar o pessoal. Eu já vou mandar o convite aqui pra Milena, pra gente poder... Me veja se chegou o convite. Vamos falar um pouquinho essa noite de identidade, o resgate da identidade, né? Então, para isso, a gente já vai mandando os aviãozinhos, eu já vou mandar mais alguns aviões. Boa noite, Mi! Seja bem-vinda! Boa noite! Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Ai, que maravilha! Então vamos pedir pro pessoal, me pede pro pessoal aí já mandar uns aviãozinhos aí, chamar o amigo, chamar a amiga, pra gente poder partilhar desse momento e essa bênção com muita gente aí. É isso aí, queridos. Olha, a gente vai falar um assunto muito importante, vai fazer bem para muita gente, né? Muitos podem se identificar com as situações que vão ser faladas aqui, então envia correndo aí para os seus amigos, amigas, aquela amiga às vezes que está para baixo, está precisando de uma força, se motivar. Essa live é para ela, é para esse tipo de pessoa. A gente tem muitas ideias também para dar um up, né? Para a pessoa se levantar, né? Isso então, mesmo. manda já o aviãozinho. Isso mesmo. Dani, seja bem-vinda, Dani. O pessoal vai entrando aí, a gente vai se comunicando, né? A gente tem muita coisa para conversar, mas a gente primeiro quer saber, né? A gente quer colocar aqui, né? De que forma? Vamos começar do começo, tá? Porque a gente vai falar de identidade aqui hoje, certo? Então, eu vou trazer um pouquinho do conceito, o que é identidade, para vocês entenderem o que é identidade. Enquanto isso, a gente vai aguardando vocês mandarem os aviãozinhos ali, mais gente chegando na nossa live. O que é a identidade, né? A identidade é as características que fazem com que a Milena seja a Milena, que fazem com que a Lorena seja a Lorena, né? É o que faz aqueles caracteres, os conjuntos de caracteres que fazem com que eu seja uma pessoa individual, que as pessoas reconheçam que aquilo diz respeito ao quê? A Lorena, a Milena, né? É o que diz da nossa identidade. Hoje está bem na moda todo mundo falar de identidade e tudo, mas por que é tão importante esse assunto? Por que esse assunto ele
ele tem sido trazido à voga tantas vezes, a gente tem falado tanto sobre ele, né? Porque a base nossa como seres humanos... Boa noite, Albuquerque, seja bem-vindo. Porque a base da nossa identidade, de nós como indivíduos, é o quê? É a nossa identidade. Se eu não sei quem eu sou, eu posso ser uma pessoa que faz um monte de coisas. Eu posso ser uma pessoa que tem um monte de coisas, mas eu sou uma pessoa que não está satisfeita, que está procurando, que tem um vazio. Por quê? Porque a nossa... Se você não sabe quem você se perde em algum momento, né? Você acha que você é os problemas que você vive, você acha que você é o que as pessoas disseram que você era, e aí você começa a se desconectar com você mesmo. Você não consegue tirar o seu potencial, né? Você não consegue trazer isso para a sua realidade, para a sua vivência. Boa noite para quem está chegando. Hoje a nossa live é sobre o resgate da identidade, né? A Milena vai falar aqui um pouquinho do processo dela, de como a gente falou, e eu só estava fazendo uma introdução do que se diz, o que é identidade, né? Essas características que nos distingue das demais pessoas, que fazem com que a gente veja nosso potencial, porque a partir do momento que a gente conhece quem a gente é, parece que a gente potencializa o que a gente quer fazer, a gente cria coragem, a gente se vê com outros olhos, né? Porque muitas vezes a gente não foi treinado para a gente ver a gente com os olhos muito bons. A gente foi treinado para a gente olhar a gente sempre criticando, sempre vendo as coisas mais ruins, né? Então a gente tem, infelizmente, essa tendência, né? Seja bem-vinda, Dani, seja bem-vinda, Kelly, Flávia, que todos aí. Tati, seja bem-vinda, Tatiana Martinelli, minha amiga. Hoje é aniversário dela, parabéns, que Deus te abençoe. Muitos anos de vida, né, Mi? Parabéns, Tati. Que Deus te abençoe e te dê um ano assim de muitas bênçãos e ricas bênçãos, que seja muito especial para você. E é um privilégio para nós, né? Estar recebendo ela no dia do aniversário dela aqui, para a gente estar conversando um pouquinho sobre esse resgate de identidade. Então, vamos lá. Mi, há uns 2 meses e meio atrás, né? Eu creio que foi mais ou menos esse período, a gente teve uma conversa ali e a Milena veio atrás de mim. Então eu queria saber, Milena, o que é que te impulsionou ali a gente conversar, falar assim, a minha identidade, assim, parece que eu me perdi. Como é que a Milena deu esse start, assim, de entender que ela tinha se perdido? Porque muitas vezes eu já me peguei, né, insatisfeita com muita coisa na minha vida, perdida com alguns pontos, mas eu não sabia nem o que era, nem identificar o porquê, né? Você ali naquele momento que você foi ali, você se lembra ali do que é que te impulsionou, o que estava te incomodando? Lorena, deixa eu só te perguntar. Eu acho que primeiro eu tenho que falar quem eu sou, porque eu tô vendo muitas meninas que entraram e eu não conheço elas. Então eu Me acho que perdoe, primeiro eu vou porque me na sequência a gente vai falar do quem é você. Então tá, desculpa, né? Mas assim, eu Aqui sou é a só Milena. assim, como que a gente se aproximou? Essa fase. Como que Tá. a gente se aproximou, Aham, se a gente se conectou ali. E aí, na entendi. sequência, é assim, o quem é você, que aí você vai se apresentar no quem é você. Tá, ó, gente, a Lorena é muito criativa, viu? Ó, tô gostando. Surpresa, sim, demais. Bom, Desculpa, então, porque a gente não combinou muito. a gente combinou o principal, amiga, tá tudo certo. Com certeza. Bom, queridas, né, é um prazer muito grande para mim poder estar aqui compartilhando esse momento, porque a Lorena, eu conheço a Lorena da igreja, né, e uma amiga muito querida minha me falou da Lorena, né, falou que a Lorena era Master Coach. E quando ela falou uma vez, assim, beleza, né? Só que eu cheguei num ponto da minha vida, porque eu passei por muitas mudanças, acho que a minha vida toda. Só que nos últimos 3 anos foram mudanças muito significativas. Primeiro veio a pandemia, né?
Nós também nos mudamos de São Paulo, do estado de São Paulo, para cá, para Santa Catarina. Olha só, lá eu era concursada, eu tinha um emprego super estável, né? E eu vim para cá, tipo, me exonerei de lá para vir para cá, porque foi na época da pandemia, não tinha. Todo mundo pergunta, ai, por que você não pediu licença? Não, gente, calamidade pública não deu para pedir nada, não me liberaram nada, eu tive que escolher entre minha família ou o meu trabalho. Então, eu optei pela minha família e viemos para cá, né? Então, assim, mudança de cidade, de clima, o clima é muito diferente, pessoas totalmente novas, né? Trabalho novo, graças a Deus, assim, encontrei o trabalho. Só que, assim, devido a muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, meu filho também foi pro IAESC, né? Então, e uma rotina, assim, muito, como se diz, muito intensa. Então, eu comecei a me desconectar de mim. E eu lembro que eu tive algumas situações assim, que as pessoas vinham falar coisas negativas, sabe? Assim, eu vou dizer assim, me julgando mesmo, ou falando coisas de mim, que eu já não sabia mais discernir o que era real e o que não era. Se era um julgamento errado. Eu meio que assimilava tudo aquilo. Não, eu sou isso. A pessoa fala assim, ah, você é uma incompetente. Ah, eu sou isso, sabe? Então, assim, eu absorvia tudo aquilo para mim. Eu não tinha mais um posicionamento comigo mesma e nem perante as pessoas. Foi aí que eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? Quem que eu sou? É assim mesmo? Cadê os anos de estudo, né? Tudo assim, falo profissionalmente, mas em relação a mim mesmo. Quem eu tô? O que eu tô fazendo nesse mundo? Eu vim aqui para sofrer. Então, devido a esses questionamentos, assim, sentimento de depressão, nunca conseguia terminar uma coisa que eu começava na minha vida pessoal, né? Enquanto no meu trabalho, por exemplo, eu estava me dedicando muito na minha vida pessoal, meu sonho, eu esqueci total, eu esqueci do que eu gostava, do que eu queria para minha vida, até para minha família, né? Então, desequilibrando todas as áreas da minha vida e me dedicando somente em uma ou duas. Então foi aí que eu falei, não, gente, tem coisa errada, eu preciso de ajuda. E veio no meu coração aquela amiga minha que falou, né, eu lembrei, que ela me disse da Lorena, que a Lorena poderia ajudar. Tem uma outra pessoa também que me ajudou muito, é a Débora, da, da Guardiãs do Lar, né, provavelmente eu vou fazer uma live com ela também, porque ela teve um papel fundamental nesse momento. Então são duas vertentes, né, que se uniram, que eu busquei ajuda e que fizeram grande diferença. Foi assim, então. Depois a gente vai para essa parte aí do que fez a diferença, o que não fez. Mas nesse momento, então, você viu que você estava desconectada com a sua identidade, você estava meio perdida ali. Daí eu vou perguntar para você, quem que é a Milena, que era aquela Milena, né? Que se eu perguntar hoje quem é a Milena, ela vai me responder outra coisa. Quem que era aquela Milena que naquele momento, assim, que você conseguia descrever quem que era você, assim? Ou você olhava para você e você não se encontrava naquele momento, antes de você estar ali buscando essa ajuda que você acabou de falar? Porque aí agora você vai começar a apresentar quem é a Milena, mas quem era a Milena ali atrás? Então, primeira coisa, eu não sabia mais, por exemplo, o que me dava prazer, né? Eu não sabia o que eu gostava mais. Então, assim, tanto que me perguntavam assim, o que você gosta de fazer? Sabe? Porque assim, o que começou? Eu não sentia prazer em mais nada. Eu sinto até que eu estava meio que entrando numa depressão. Eu já tive depressão no passado, né? E assim, um dos sintomas também que eu comecei a ter foi tipo não ter ânimo para levantar, não ter ânimo para, sabe, para fazer nada. Você abrir o olho de manhã e falar assim, eu tenho que levantar, eu tenho que acordar, não quero voltar a dormir, né? Então, eu tava assim, eu era aquela pessoa, tava num momento assim que eu não via, tipo, coisas boas. Eu tava cercada de coisas boas, uma família maravilhosa, filho maravilhoso, um esposo maravilhoso, amigos muito legais, assim, e eu não conseguia ver coisa boa nisso, sabe? Eu só via o lado ruim, um pessimismo, assim. E eu não me dedicava mais para mim, por exemplo, para eu me arrumar, para eu cuidar de mim. O diálogo que eu tinha era ver as coisas negativas e cobrar de mim.
entende? Uma cobrança interior muito grande. Então, essa era a Milena. Tanto que quando eu cheguei para Lorena, né, ela não tirou foto, mas devia ter tirado, né? Devia ter tirado, Era sabe a uma pessoa diferença, né? totalmente assim, apagada, triste, semblante assim, muito obscurecido, vamos dizer assim, porque não tinha brilho nos olhos, não tinha vontade de viver. Tipo, tentava me conectar com Deus, sim, sabe? Buscava Deus, fazia até meu devocional, meio capengado, né? Mas, assim, só por Deus que eu me mantive em pé. Porque se não fosse por Deus, eu teria já me definhado, me aprofundado num poço fundo, sabe? Sem volta, talvez. Não, mas tá aqui, tem volta. Né? Graças a Deus que a gente tem condições da gente, né, trabalhar e da gente buscar, né, entender todo esse processo que a gente vive, né? Que eu creio que em algum momento da vida ou outro, todos nós já passamos por algumas fases, alguns momentos que a gente se sentiu no fundo do poço, né? Parecia que a gente estava no fundo do poço, parecia que a gente não se identificava mais. Eu passei por uma fase que eu olhava para mim e eu não conseguia me reconhecer. Eu olhava para mim e falava, mas quem é você? Se eu olhar no espelho, se você se olhar no espelho hoje, você consegue olhar para você e falar assim, quem é você de verdade? Porque muitas vezes as pessoas começam a responder para mim, ou até eu mesma já respondi muito, quem eu era? Eu sou advogada, eu sou servidora pública, eu sou master coach, mas isso não é o que a Lorena é na essência dela, isso é o que a Lorena faz, a capacidade que ela tem de exercer alguma coisa. Então, a capacidade da Milena de exercer alguma coisa é ser enfermeira, é trabalhar, ela tinha o filho, ela tinha... Mas ela não se identificava com as suas características, ela não conseguia ver essas características aflorarem, ela não conseguia se descrever. Eu lembro que quando eu fiz a pergunta a primeira vez para a Milena, quem é você? A Milena começou a se gaguejou um pouco, e o que você me respondeu? Você lembra? Não sei, não sei Essa, mais. Me perdi em algum momento da vida aí. Estou tentando reencontrar. essa foi a resposta que a Milena me deu. Foi. E assim, não precisava eu perguntar mais nada para ela, porque eu lembro dela bem emocionada, enchendo o olho de água, ela falava, eu não sei, eu não sei. Então, esse ponto, assim, para a gente ver que muitas vezes a gente não consegue nem parar para observar, né, o estado que a gente está. Parar para a gente olhar no espelho da vida mesmo, porque a gente olha no espelho para ver só a aparência, né? Ah, deixa eu ver se esse batom tá bom, se esse cabelo tá bom. Nossa, o cabelo da Mi tá ótimo hoje. Mas a gente não para a gente olhar para dentro da gente mesmo. A gente não para a gente ser amigo da gente mesmo, né, Mia? Ontem a gente falou sobre isso, a importância da gente ser amigo da gente mesmo, né? Da gente se acolher, né? E você sabe me dizer na que parte do caminho que você se perdeu? Que você tinha se perdido ali? Ou, assim, se foi um conjunto de coisas, de fatores, conforme você trouxe? Teve a pandemia, teve outro, foi esse conjunto de fatores? Ou teve algum ponto específico que você fala assim, ah, foi nesse momento aqui que eu acho que eu me perdi, que eu não conseguia mais me conectar comigo? O que acontece? Conforme eu e a Lorena, a gente foi tendo os encontros, né? A gente foi se encontrando, eu percebi que é um conjunto de fatores, mas que não eram recentes. Eu tinha coisas lá do meu passado quando eu era uma criança. Então, assim, o que acontece? Eu não vou me aprofundar muito assim, né? Nem Mas precisa. o que eu posso dizer é o seguinte, por exemplo, eu fui descobrindo, né, olhando para mim, olhando para meu comportamento no passado e tudo, eu fui observando que eu tinha padrões por conta da vida e profissão dos meus pais. E o que eu achei muito interessante foi que em um momento, né, a gente teve muita mudança, né? Então, sempre essas questões das mudanças, para eu talvez não ter a questão de rejeição, né? Criança tem muito isso, e eu tive isso, né? Para evitar a rejeição, para evitar perdas da mudança, eu fui criando muros. E aí, esses muros, eu me
como eu posso dizer, eu me cortei, né? Me separei da minha identidade e fui vivendo conforme a vida trazia. Tipo assim, o que meus pais precisavam se mudar. Então tá bom, eu vou viver a vida deles. Vamos se dizer assim, né? Vou viver a vida. E aí foi nesse momento, observando, que eu comecei a ter esses sinais de perda de identidade. Tanto que. Pode falar. Não, é que eu já ia pegar e fazer uma outra pergunta, assim, né? Porque eu sei que aqui a gente está trabalhando um todo, né? Uma casca, não, o objetivo Isso. nosso aqui em nenhum momento não é disposição, é saber assim. Qual que era o principal prejuízo que você percebia, assim, que você olhava ali para você, assim, nesse momento ali, que você não se via como a Milena, com toda a potencialidade que a Milena tem? Eu me via bloqueada, né? Porque quando a gente não conhece a nossa identidade, a gente não se aprofunda, a gente deixa de ver os nossos pontos positivos e também os nossos pontos negativos. Porque você conhecendo os pontos, né, as fraquezas e as potencialidades, a gente investe nisso, né? A gente tenta melhorar o quadro. E quando você perde, né, isso não sabe ver, não consegue, ou tem um bloqueio, o que que acontece? A pessoa, ela fica estacionada. E foi o que aconteceu comigo, né? Então, assim, muitas vezes seguindo tendências, né, assim, por conta desses muros e não me concentrando em viver, assim, qual é a minha vontade? O que que eu quero? O que eu quero da minha vida? O que eu espero da minha vida? Tipo, eu parei de me questionar isso. Meio que comecei a seguir num piloto automático, né? E assim, para quem não sabe, eu sou filha de pastor. E isso eu preciso falar para vocês, né? Então, quando você é filho de pastor, é exigido um padrão de você, desde criança. Então, o que que eu comecei a fazer? Comecei a viver nesses padrões que eram exigidos de mim e sem questionar. Fui só vivendo, né? Porque eu não tive, como se diz assim, a força de às vezes questionar e tem para eu tentar entender. Porque assim, o que acontece? A gente pode até não concordar, mas só que quando alguém conversa com você e te fala com amor, né? Explica o porquê das coisas, você muda de ideia. Só Sim. que eu não tive muito isso, porque eu achei mais fácil, em vez de argumentar, vamos deixar pra lá e vamos viver. Então foi isso que aconteceu e eu parei de dar importância pra mim mesma, pra minha vontade, pra minha persona. E nessa fase, você conseguia sonhar? Você conseguia ver uma perspectiva de futuro? Você conseguia perceber, assim, os planos e os propósitos que até Deus tem para sua vida? Você conseguia olhar para isso? Olha, assim, eu tive umas situações, olha só, como eu falei, fica tudo bloqueado, né? Eu sabia que Deus tinha um propósito pra mim. Porque Deus, assim, ele tá acima de tudo. E eu sempre tive uma relação muito boa com Deus, assim. No seguinte dia, eu passei por muita coisa na minha vida. Questão da saúde, perdas significativas. Então, que dificuldades que me uniram muito a Deus, tá? Então, isso é o que me sustentava para eu pensar assim, alguma coisa tem lá no futuro para mim. Tem algum propósito tem. Tanto que eu falo uma frase para minha mãe: se tem vida, tem propósito. Então eu me consolava, assim, o que me mantinha, assim, sabe, aquele fiozinho que mantinha em pé, era isso. É Deus. Porque senão, assim, eu acredito que eu teria, Lorena, me anulado totalmente. Entende? E não estaria me empurrando. Não, estaria vivendo no piloto automático para sempre. Tipo, a pessoa fala, você é isso. Eu sou. Tem que falar, é. Sabe? Porque foi, então, uma coisa que desde atrás eu vim carregando e ela se aflorou muito nesses últimos tempos, né? Que foi aí o momento que eu falei, não, peraí, tem alguma coisa, eu preciso me encontrar, porque eu já tô avançada em idade. Um pouco, né? Mas assim, tipo, já passou tanto tempo e que hora que eu vou me conectar comigo para saber, né? Tipo, onde isso vai dar. Eu quero chegar no futuro, não quero pensar no futuro, tipo, daqui quando eu tiver 70, 80 anos, né? Com certeza. Vamos chegar lá com qualidade de vida e sabendo quem a gente é. Porque Exatamente.
Quando a gente perde essa questão da nossa identidade, é muito fácil a gente ser levado pelo que acontece. A gente entra realmente, como a Milena falou, nesse piloto automático, a gente começa a viver e a gente começa a passar os dias. Vai passando um dia, o outro, mas e por quê? Mas por que que a gente para de sonhar? Por que que a gente para de ter esperança? Por que que a gente para de, muitas vezes, estar lá dentro da gente? Porque, né, eu não sei quem eu sou. Eu acho que eu não sou capaz de fazer as coisas, porque se eu me perder na minha identidade, até a minha capacidade pode ser comprometida. E aí eu, tipo assim, vou vivendo por viver, eu vejo os outros tendo sucesso, eu vejo as pessoas caminhando, eu vejo as pessoas melhorando e parece que nada acontece na minha vida, né? Do outro é fácil de olhar, né? Aí falava assim, a grama do vizinho é mais verde. Não, é mais verde porque ele rega mais, né? Ele cuida mais, né? O que a gente cuida mais, fica melhor. A gente também tem que se preocupar, eu acredito, vendo assim a minha experiência, Lorena, é a seguinte, o meio em que a gente vive. Então, se você está no meio, está inserido num meio de pessoas que elas são muito exigentes, né? Que elas têm um temperamento muito forte, e você é uma pessoa que tem um temperamento mais passivo, vamos dizer assim, o que que acontece? Você começa a deixar de olhar para si e olhar para esse meio e se anular, né? Então, pessoas que são enérgicas, dominantes, tudo, geralmente para pessoas que estão mais, que não têm a dominância ali nata, elas tendem a se fechar, né? E eu acho que aconteceu isso comigo também. No meio que eu estava inserida, tipo, tinha pessoas mais enérgicas, pessoas exigentes, e aí eu fui me fechando e empurrando com a barriga, vamos dizer assim, né? E aí é nesse momento que se questiona, poxa, mas e aí? Ou então, assim, eu vejo muito, por exemplo, ou relações familiares, ou de cônjuges, namorados. Ah, vamos sair para comer uma pizza? Ah, mas eu não gosto de pizza. Ah, mas, poxa, todo mundo gosta. Então vamos só, sempre vai ser a pizza. E aí a pessoa não vai falando, não vai aceitando aquilo dali a pouco. Ela nem sabe se ela gosta ou não mais de pizza. Porque ela tem que engolir a pizza. Entende o exemplo? Então, é muito importante também ficar atento ao meio a que você está inserido para você se posicionar, né? E a importância... Ah, pode... É fantástico isso que você está falando, porque a gente até, né, falou sobre essa questão do ambiente, porque a gente nunca vai vencer o ambiente. O ambiente sempre vai vencer a gente. O ambiente ele tem uma força muito grande. Então, se eu estou num ambiente envolvido de muita crítica, um ambiente muito ruim, eu nunca vou conseguir vencer esse ambiente. Por quê? Porque eu vou me tornar, tipo, né? Se tem 5 pessoas críticas do meu lado, eu vou ser a próxima, né? Eu não preciso nem esperar que eu vou ser uma coisa diferente, porque o ambiente, ele vai me fazer, ele vai me tornar aquela pessoa, né? Então, a ambiência é muito importante até nesse processo de mudança, mas para a gente saber até que o ambiente que a gente está é ruim, que a gente precisa ter força para mudar e para estar diferente nesse ambiente, a gente precisa se conhecer. Porque a hora que eu me conheço, a hora que eu sei que não é aquilo que eu quero para minha vida, é muito mais fácil, né? Da gente conseguir. Exatamente. O ambiente tóxico, é isso mesmo, querem um ambiente tóxico, né? Isso, olha só. E até a amiga falando aqui, a Graziela falando, ó, vivi isso da pizza. Sim, a gente, muitas vezes, pelo meio social que a gente está inserido, a gente passa a ter comportamentos que às vezes eram ruins, que a gente considerava ruim, começa a ter só para se sentir inserido, ou só para não ser o chato da turma, né? Então, assim, nesse momento, quando você não se posiciona, você vai perder. Uma outra situação que eu acho muito importante estar citando aqui, Lorena, é a seguinte: quando pessoas chegam, isso geralmente é em local de trabalho, tá? Quando pessoas chegam para você e falam coisas em relação a você, elas estão falando, né? Isso você me falou e ficou muito guardado em mim. Quando a pessoa vem te criticar, né? Ou crítica construtiva, ou crítica negativa, não importa. Ela fala mais dela do que de você.
E ela geralmente ela vem com o julgamento da visão dela. Ela não conhece a total realidade, então ela não conhece você. Né? Então, assim, o que eu digo? A importância do posicionamento, né? Para mim, isso foi libertador. Quando eu conheci a importância do posicionamento. Quando alguém vem te criticar, quando alguém vem falar as coisas para você, quando você está sem identidade, está sem força, é o que aconteceu comigo. Você começa a assimilar tudo como se fosse verdade. Né? Ah, a pessoa vem falar, você é uma incompetente. Ai, ai, gente, será? Acho que eu sou, né? Ah, você tem problema, sei lá, com o horário, você tem problema com entrega, né? E aí a pessoa, ouvindo isso, ela começa a assimilar isso e acreditar. E não é assim. Por isso que é importante a gente se conhecer, a gente se fortalecer, para quando vierem essas críticas ou esses comentários, você se posicionar. Não, não é assim, porque acontece isso, isso, isso. Eu sou uma pessoa de valores e princípios assim, 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 e o que você está falando não é real, ou é real parcialmente, mas tem um outro lado. E aí você dá essa resposta. Eu digo, a importância do posicionamento, o posicionamento ele é fundamental e libertador. Quando você se posiciona, você se supera, sabe? E isso te traz saúde. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu voltei para dentro de mim, vi quem eu era, reforcei quem eu era, meus valores, meus princípios, a minha origem, né? Quem me fez, o propósito que eu tô aqui, eu falei, não, eu vou, a partir de hoje, eu vou me posicionar. Porque hoje eu sei quem eu sou. Eu sei quem me fez. Eu sei para onde eu vou. Não é? Sobre o que você E estava falando sabendo aí, Mi, disso, eu passei a me posicionar. E isso foi libertador para mim. Por quê? Porque nesse momento eu me reencontrei com a minha identidade. são os verdadeiros rótulos que você estava falando, né? Deus nos E, criou lá, eu sempre falo aqui, ó, Deus nos criou aqui com uma identidade, certo? Eu comecei a viver. E eu comecei a ter experiências boas, experiências ruins, eu comecei a conviver com pessoas, eu comecei a ouvir coisas, eu comecei a ter problemas. E tudo isso foram colando o quê? Rótulos em mim. Foram colando rótulos na Milena. E a gente foi aceitando os rótulos que colaram na gente. Só que a grande maioria dos rótulos que a gente aceita e que distorce a nossa identidade são os rótulos ruins, né? Porque o rótulo bom, a gente carrega ele, mas muitas vezes a gente nem fala sobre ele. Ah, a Lorena é uma pessoa resiliente, né? A Lorena é determinada. Tá, a Lorena é isso. Mas eu não costumo falar isso. Eu costumava ouvir os rótulos, né? Que colaram rótulos em mim. Muitas vezes falaram, ah, a Lorena, homem tem medo do jeito que a Lorena é, né? De mulheres como assim, que são muito, né? Que realizam, que falam, que fazem. Opa, e eu carreguei esse rótulo muito tempo. Eu não sei quais são os rótulos que vocês carregam. A Milena carregou rótulos também, que, né, que ela paralisava por rótulos que os outros colocaram nela, mas quando ela olhava, ela falava, mas esse rótulo, onde é que eu carreguei esse rótulo? Por que eu carreguei ele tanto tempo? Por que eu carreguei aquele peso tanto tempo, né? Então, por isso que esse processo do autoconhecimento, da gente ver qual é a nossa identidade, ele é tão importante. Porque senão a gente vai carregar pesos, fardos e lixo, né? Porque eu chamo isso de lixo, porque ele não serve para nada, ele só servia para me paralisar, ele só servia para me atrapalhar nos meus relacionamentos, ele só servia para que eu olhasse para mim de uma forma totalmente distorcida, que é a distorção da nossa autoimagem. Eu olhava para a Lorena e via uma outra Lorena que não era a Lorena que Deus fez lá atrás, com aquela identidade bonitinha, né? A Milena, aquela identidade linda, perfeita que Deus criou ela lá atrás, ela foi o quê? Se distanciando dessa identidade e por fim ela se perdeu no caminho. Onde é que eu tô? Quem sou eu? Né? E aí, quando a gente para fazer essas perguntas, muitas vezes, eu vou te perguntar, Milena, porque eu não vou nem falar a resposta aqui. É bom a gente fazer algumas perguntas dessas, assim, quem sou eu? E a gente se deparar com a realidade, muitas vezes? Para mim, assim, fazer essas perguntas hoje, eu acho que te obriga, né? Me obriga a me conectar comigo mesmo. Então, porque te leva à reflexão.
Ah, não sei. Poxa, se eu não sei, tem alguma coisa errada, não é? E aí, você se perguntar é um meio também de se policiar, né? Então, eu acredito que é sempre bom a gente se perguntar e também para reforçar dentro de nós essa questão, né? A Inclusive, Kelly Lorena, aqui, ó, desculpa te interromper, minha. Ela tá falando aqui, ó. Fui muito tempo rotulada de grossa, antipática e mandona. Acreditei nisso por muito tempo. Eu tenho uma certa semelhança com esses rótulos seus também, Kelly, que eu também acreditei nesses rótulos. Mas pra gente se libertar, quando a gente se descobre, a gente vê quem a gente é e que aquilo não passava de que as pessoas falavam e a gente acreditou no que elas falavam. E aí distorcemos a nossa identidade e a gente começou a viver o quê? De forma disfuncional. A gente começa a viver de forma disfuncional. e uma coisa muito importante, por exemplo, por que eu volto a falar do posicionamento? Né? Que nem a Karen falou, né? Por muito tempo fui rotulada de grossa, antipática e mandona. Quando nós nos posicionamos, explicando o nosso lado, né? E falando assim, olha, não é bem assim, né? Eu sou, tipo, é só a minha cara, ou a situação que eu passei aquele momento, passou essa impressão, mas era um momento ruim que eu estava. Então, assim, quando nos rotulam e nós não nos posicionamos, automaticamente aquele rótulo cola em nós. E nós passamos a aderir ele dentro de nós, né? Então, por isso que é importante a gente se posicionar a todo momento, dentro da nossa casa, em nosso meio social, com os amigos, no trabalho, na igreja, sabe? É muito importante. Quando vem, né, essa ideia, alguém falou, você se posicionar, falar, olha, não é bem assim, né? Porque aí a pessoa, lembrando sempre que não é porque a pessoa falou que você é, né? Aquilo não está diretamente ligado a você. Inclusive, quando você se conhece e se fortalece na sua identidade, você tem essa força, você muda também, dá o feedback para a pessoa e ela vai pensar, poxa, então, peraí, por que eu estou pensando isso? O que aconteceu? Né? Essa informação que eu tenho sobre ela é verdade? Não é? Então, por isso, a importância da identidade e você criar força, né? Se fortalecer para se posicionar. A Andrea tá falando que às vezes quando a gente se posiciona, as pessoas veem como uma pessoa difícil de lidar. Existem formas e formas de posicionamento. Né? Muitas vezes a gente acaba sendo omisso, aceitando o que os outros falam e as pessoas passam por cima de nós e a gente vai aceitando, aceitando e a gente vai se perdendo na identidade. É esse tipo de posicionamento que a Milena está tratando aqui. Porque, assim, muitas vezes as pessoas falavam, criticavam e ela só tinha que engolir, né? A partir do momento que você, vamos dizer assim, se aproximou da sua identidade, que ela conseguiu ver quem ela era, ela falava, eu não sou isso que você está falando, né? Ou alguém fazer alguma coisa no trabalho, você chegar para a pessoa e se posicionar, olha, não gostei disso, acho melhor a gente resolver assim e tal. Então, assim, eu acredito muito que a forma com que nós apresentamos o nosso posicionamento, ela também interfere nisso, né? Não adianta eu me posicionar, eu não sou grossa, não. Né? Então, eu já criei uma barreira na outra pessoa, né? Mas para a gente continuar no nosso raciocínio... Só um comentário, Lorena, sobre esse questionamento, né? Eu aprendi isso na prática, né? Quando não é à toa que existe aquele provérbio que fala, né? Como maçã de ouro em salva de prata, é a palavra dita ao seu tempo. Então, assim, a gente, quando vai se posicionar, a gente tem que procurar o momento ideal, a gente tem que procurar o tom ideal para passar esse feedback para a pessoa, né? De preferência em momentos que não sejam momentos que está rolando um clima pesado, em que os nervos estão aflorados. Tem que ser um momento calmo, de preferência afastado, né? E pedindo a orientação de Deus. Eu digo, respostas muito rápidas também não são boas, porque muitas vezes elas vêm com muita energia acumulada ali e pode ser mal interpretado, não é? Inclusive até as nossas afeições. Eu sou uma pessoa que eu tenho algumas afeições assim muito fortes, então se eu fico séria, um exemplo, tá?
eu tenho uma cara naturalmente que ela não passa simpatia Cara de quando eu bons tô amigos séria, não tem, né, Mi? né? Então não é uma cara de bons amigos. E assim, pra mim, tô muito bem normal, pleno. Mas as pessoas vão olhar, meu Deus, que cara é essa? Por quê, né? Isso tudo fala, né? A imagem corporal, ela fala, traços fortes, eles são muito intensos. Então, os meus traços, a pessoa olha pra mim, eu tô aqui no mundo da lua, feliz, pensando em contos de fada da Disney, por exemplo. Só que a pessoa olha pra mim e fala, meu Deus, essa mulher tá brava. Ai, meu Deus, ela é metida. Então, a gente tem que trabalhar muito isso quando a gente vai abordar as pessoas para se posicionar, né? Isso que chama, acredito que, prudência. É uma luta para todo mundo, tá? Não acontece da noite para o dia. Não. É um exercício diário. E eu digo, é assim, um dom do Espírito Santo você falar a palavra certa no momento, se posicionar adequadamente. Porque, humanamente falando, assim, é muito difícil. Essa jornada do autoconhecimento, ela tem início, mas ela não tem fim. Ela não tem fim porque a gente está em constante mudança e graças a Deus por isso. Imagina se você fosse, se a Lorena de hoje fosse a mesma Lorena quando ela tinha 15 anos de idade, né? Se a Milena de hoje fosse a mesma Milena quando ela tinha 20 anos de idade. Então, assim, graças a Deus a gente muda e a gente está nessa mudança. Então, esse processo de autoconhecimento, ele começa, ele tem início. Né? Essa busca da nossa identidade, daquele resgate do plano original de Deus para a minha vida, para a sua vida, ele começa. Mas ele é uma busca que nunca termina. Por quê? Porque a gente está em constante mudança, a gente precisa sempre estar aprimorando o nosso caráter, a gente precisa sempre estar buscando melhorar, né? Porque o caráter é o que a gente vai levar, é o que a gente tem de maior, o maior tesouro nosso nessa vida é quem nós somos, que é o nosso caráter, o conjunto das nossas características, né? E aí eu até brincava ali com a Milena. Eu falei, Milena, esse processo de mudança, ele é lento, ele é devagar, ele demora, ele é uma coisa amorosa ou ele foi um processo de mudança rápido, um processo de mudança, né, efetivo, que foi ali no ponto? Assim, existem vários tipos de ajuda que a gente busca. E o que eu digo? Você tem que ver o que é eficaz para você. Para mim, né, graças a Deus, a ajuda que eu busquei da mentoria com a Lorena, eu tive resultados palpáveis em pouco tempo, né? Principalmente porque são ações que você tem que colocar tempo, né, e horário para você começar. Então, assim, quando nós começamos a caminhar para a mudança, tomar atitudes, a gente tenta se auto-sabotar o tempo todo. Trava, ai, não vou, não vai dar certo. É o seu cérebro, né? Que ele ficou a vida inteira fazendo aquele caminho, né? A Lorena fala muito isso. Ele sempre fez aquele caminho, já está asfaltado, tudo, você passa lá tranquilamente. Quando você vai mudar, você está pegando um caminho totalmente diferente. Então, é um caminho que você vai ter que passar pelo meio do mato, vai ter que derrubar cerca, vai ter que passar podão, né? Tudo isso. Então, assim, qual que é mais gostoso para o cérebro seguir? É ali o asfaltado? Não no meio do mato, porque às vezes cai até num rio, você precisa atravessar o rio, construir uma ponte para você atravessar. Então, assim, sempre vai ser desconfortável. Só que com essa estratégia, para mim, deu muito certo. Deu muito certo. Realmente estou no processo da mudança, a mudança nunca vai acabar. Só que assim, eu posso dizer que em pouco tempo eu alcancei resultados e assim, excelentes, né? Uma evolução assim, considerável. Quem me viu, quem me vê, né? Então é algo que não é só eu que estou vendo, o meio que eu estou inserida, as pessoas elas estão ali observando também essas mudanças, eu tenho vários feedbacks, a minha família, né? Então, assim, queridos, para mudar, tem estratégias e estratégias. Tem que ver qual que vai dar certo para ti. Para mim, essa deu muito certo. Eu tenho uma frase que ela diz assim, mudanças acontecem e acontecem rápido. Né? A gente trabalha com as mudanças, por quê? Porque quando a gente se conhece, a gente traz de dentro para fora. A gente passa a vida toda querendo que os outros olhem para a gente, querendo que os outros validem a gente, querendo que os outros nos amem. A gente passa a vida toda querendo que as pessoas façam pela gente.
Mas a gente não foi treinado e não foi ensinado a gente parar e olhar pra gente mesmo. A gente parar e se respeitar, a gente parar e se conhecer. Eu não fui treinada para isso. Nós não fomos, a sociedade não treina a gente para isso. A gente sempre faz esperando, será que alguém vai gostar? Será que alguém vai falar que eu tô bem hoje? Será que... A gente, aí principalmente nós mulheres, né? A gente tem essa coisa de muitas vezes se arrumar e falar, será que, né? Será que vão gostar da minha roupa e tudo? A gente começa a viver uma vida esperando que os outros nos validem, que os outros falem de nós. Necessidade de aprovação, né? Muitas vezes tem essa necessidade. Mas não só isso, a necessidade de ser amado, a necessidade de ter que é inerente do ser humano. A gente quer ser amado. Aí a gente fica esperando pelos outros, só que a gente esquece da gente. Aí quando a gente esquece da gente, a gente esquece de ter esse conhecimento, de ficar olhando para nós, porque assim, né, a vida é dinâmica. Em cada momento, um problema diferente, uma fase diferente, pessoas diferentes vão trazer desafios diferentes para nossa vida. E aí a Milena, ela vai ter que entender, tipo assim, olha, aqui eu tô querendo voltar a ser quem eu era. Não, eu não quero mais aquilo. Aquela questão de ter a consciência pra gente poder o quê? Rapidinho entender que a gente não quer mais aquela versão daquela Milena que aceitava os rótulos dos outros, né? Aquela Milena que tinha esses rótulos na vida. E para nós, e seguimos para o nosso finalmente aqui, né, que eu tô olhando o nosso horário aqui, a hora passa muito rapidinho, né? Como é que, Lorena, eu tô olhando aqui para mim e eu tô vendo que a minha identidade, eu não tô me identificando, eu não sei também quem eu sou, onde é que eu vou. Eu vou falar para você uma coisa, para em frente ao espelho e faça esse exercício, pergunta para você e responda essa pergunta. Quem é você? E veja se você tem facilidade ou dificuldade de você responder essa pergunta. Não é para você falar o que você faz, não é para você falar o que você tem, é para você falar quem você é, né? Na sua essência, você sabe as suas características de essência, o que te potencializa, o que faz você ser diferenciado, o que você tem de especial, se você se comunica bem. Você consegue falar essas características com facilidade? Esse é um Valores exercício. também, né? Os valores. Isso é Os para quê? Para valores. você demonstrar ali quem você é. Você pode fazer esse exercício e você vai ver, nossa, eu tô sabendo quem eu sou, eu tô meio perdido nesse ambiente da minha identidade aí. Primeira coisa. A segunda coisa é você ter coragem de olhar para você com verdade. Porque muitas vezes dói. Quando a gente olha para dentro da gente, muitas vezes a gente vê coisas que a gente não queria estar vendo. Por isso que muita gente nem para se olhar. Porque não quer sentir a dor, né? Mas olhar, o processo de transformação, ele dói. Mas a não transformação e a não busca disso, mata. Porque daí a gente para de viver, a gente entra nesse automático, a gente não consegue encontrar mais razão para continuar, né? E quando chega aos extremos, quando a pessoa adoece, né? Que daí já estamos falando de um extremo de uma pessoa que já entrou num processo, né, de um outro tipo de trabalho, vamos dizer assim, né? Não seria mais um trabalho apenas comportamental, um trabalho de conhecimento, seria um trabalho até mesmo, né, médico, clínico e etc. Então, essa coragem de ver isso, porque viver esse processo, senão você pode se prejudicar muito. Você precisa desejar, você precisa querer, né? Porque tem gente que não quer se encontrar consigo mesmo, tem gente que não quer mudar, tá insatisfeito, né? Não tá gostando dos resultados, mas dá insatisfação para o resultado, essa pessoa parece que não consegue sair, né? Ela não consegue ver, ela reclama da vida, que é um resultado diferente, mas ela não quer fazer nada de diferente. E se eu não partir para ação, tem diferença, Mi? Com certeza, né? Acontece Sem um ação. milagre assim, se eu não agir, vai dar um milagre na vida e vai falar, agora eu vou mudar. Não, o único responsável pela mudança, né? Pela sua mudança, pela minha mudança, a única responsável sou eu mesma. O dedinho aqui, ó. Isso é um exercício, tá, gente? Quem que vai mudar a sua situação? Né? Ah, eu Sempre quero parte de isso. você, Quem que sempre vai parte de fazer? Sempre parte Né? de mim. Outro ponto, pedir ajuda. Porque muitas vezes a gente é orgulhoso demais, acha que a gente consegue sozinho. Eu falo isso por mim. Eu achei muitas vezes que sozinha eu ia conseguir, que eu ia superar. E pedir ajuda é um sinal de quê? É um sinal de humildade,
é um sinal de que você está olhando para você com olhos de amor e acolhimento, né? Esse pedido de ajuda, muitas vezes, gosta de chegar e falar assim, você pode me ajudar? Então, buscar ajuda é uma coisa que é legal, ela é boa, para a gente poder se reencontrar nesse processo todo, tá? E depois Só um dessa busca comentário de... aqui, ó, Lorena. Ó, a Karen, ela fez um comentário muito interessante. Ó. Tem muita gente que sabe que precisa de mudança e não age. Ainda critica quem tem essa coragem. É nesse momento que a gente vai arrastar essas pessoas pelo nosso exemplo, pelo nosso resultado. O resultado, ele vai arrastar esse tipo de pessoa. Então, se eu convivo com alguém e ela está numa situação igual ou até pior que a minha, e isso até me traz insanidade mental, vamos dizer assim, você buscando ajuda, você tomando a decisão das mudanças, se responsabilizando pelo seu processo, pela busca da sua identidade, alcançando os seus resultados, essa pessoa vai ver em você e aí ela vai se voltar para ela mesma. Porque, querendo ou não, aí vem a comparação. Por quê? Por que essa pessoa alcançou resultado e eu não? Porque ela fez, ela buscou, ela tomou uma atitude diferente da minha. E aí gerou um resultado. Porque você ficar parado, estagnado, não vai gerar resultado nenhum. Então, o seu resultado vai, talvez até pode mover essa pessoa. Com certeza. E assim, quando a gente compra um produto, a gente muitas vezes tem ali um manual, o descritivo de como o produto funciona, como tirar o melhor dele, né? E muitas vezes a gente se esquece de como nós fomos formados. Onde está a nossa identidade? Onde está a nossa verdadeira identidade? Nós temos um fabricante, que ele fabricou a nós, que é o nosso Deus, que ele criou a mim e a você. E nós somos a imagem perfeita desse Criador. Ele nos criou a essa imagem e semelhança dele. Essa é a nossa identidade. A gente se esquece de olhar para esse manual, né? E se esquece de ver que se a gente tem um pai maravilhoso, com características perfeitas que nos criou, e a gente olha pra gente e começa a ver só as coisas ruins, parece que a gente está seguindo um caminho errado. A gente esquece de olhar esse fabricante. Então, nesse momento aqui, na raiz de tudo isso, ele entra Deus, que eu acho que é o ponto principal, a chave principal que engloba tudo, né? Ele que nos traz essa consciência, ele que nos traz as condições, a condição da gente identificar onde é que a gente está perdido, ele que nos dá força nas dificuldades. Se você está perdido sem saber o que é, ou né, sem ter algum ponto, você se conecte com Deus, que eu tenho certeza que ele vai mostrar para você um caminho, uma saída, né? A gente está à disposição para ajudar. O ser humano está aqui, a gente tem muitas formas, né? Quem quiser me seguir aí no meu perfil, quem quiser seguir a Mia ali, que vocês vão ver agora o dom maravilhoso dela, quem ainda não a conhece, né? Que está aqui na live. Ela tem um dom maravilhoso e ela vai cantar pra gente um pouquinho desse amor maravilhoso, desse fabricante, de quem nós somos e dessa identidade nossa. Isso. Deus, ele me criou, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele criou cada uma de nós com um propósito. E a gente só consegue descobrir esse propósito quando a gente se volta para ele. Por mais que a gente busque a nossa identidade, a gente só vai se encontrar quando a gente se volta para Deus. Então, hoje, o que eu percebo? Eu percebo que Deus, o que eu sou, né? Quem eu sou? Eu sou uma mulher amada por Deus, criada à imagem e semelhança dele, por um grande propósito que ele tem para mim, né? E ele está me revelando cada dia mais. Quanto mais eu me apego com ele, me relaciono com ele, ele vai me revelando e me amadurecendo para poder viver esse propósito e viver os sonhos que ele tem para mim. Eu vou cantar exatamente sobre isso, nesse momento. Se você souber, canta aí também, tá? Vamos louvar juntos. Tá ouvindo, Lorena, o som? Tá baixinho, pode aumentar um pouquinho. Tá, ele é bem baixinho mesmo. Melhorou? Melhorou. Tá. Deixa eu agora voltar um pouquinho. Ele começou. Isso, voltando. Tá ouvindo, né?
Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez, deixou de fazer, não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Mas se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Amém! Que maravilha, Mi. A gente só tem que agradecer por esse dom maravilhoso que Deus te deu, que você continue usando esse dom na certeza desse resgate da sua identidade. Que a nossa identidade, cada um saia daqui tendo a certeza que a identidade sua só vai ser encontrada e refletida naquele que te criou, naquele que te formou, naquele que é maior e que pode todas as coisas. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigado, Mi. Foi um privilégio dividir esses momentos aqui contigo. E que Deus abençoe a vida de cada um. Quer falar alguma coisa, Mi? Eu agradeço vocês por estarem aqui nessa live. Quem não me conhece, quem não me segue, se quer acompanhar mais sobre meus louvores, né? Um pouco da minha vida, minha história, podem lá, me sigam, compartilhem também, tá bom? Porque como eu tenho um propósito, o meu propósito é compartilhar o que deu certo para mim. E o que deu certo para mim é Deus na minha vida primeiramente, é servir a Ele, agradar a Ele e ajudar meu próximo. Então, que todos juntos possamos nos encontrar aí. Amém. E então, meninos, muito obrigado a todos pela participação. Foi lindo, foi maravilhoso. Vamos tirar um print aqui, Mi, deixa eu tirar um print aqui da nossa live.
E que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela participação e que você possa se reconectar, encontrar a sua identidade e se ligar a esse Deus criador e Deus mantenedor de todas as coisas. Uma boa noite a Amém. todos e até uma próxima. Boa noite.